Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante, aqui no nosso canal do Gigante Vasco, o segundo vídeo dessa segunda-feira. Uma segunda após um clássico dos milhões, e é claro, né, meu amigo torcedor, assim como todo clássico dos milhões, o dia seguinte é cheio de novidades, cheio de polêmicas, cheio de informações, cheio de coisas novas, e a gente vai trazer tudo isso aqui a vocês. Vamos falar sobre tudo que rolou ontem lá no Maracanã, nesse empate pelo placar de 1-1. Ficou marcado, é claro, pelo gol de empate do Felipe Coutinho. O Cria, enfim, marca o seu primeiro gol após retornar à sua casa. A gente vai falar sobre isso, falar também sobre algumas questões do próprio técnico Rafael Paiva. Ontem muitas críticas foram direcionadas ao treinador por não ter mexido no time antes de ter levado o gol para o Flamengo aos 27 minutos do segundo tempo, por ter segurado o Payet, por não ter colocado dentro de campo o Maxime Domingues, que é também, né, uma questão que a gente vai levantar aqui a vocês, porque o meio-campo suíço não estreou ontem no Maracanã, mas também trazer muitas outras novidades. Temos muitas informações importantes aqui, tem até cria da base Cruz Maltina marcando o gol em território búlgaro. Olha que loucura que a gente vai trazer. Então, dito isso, fiquem ligados, fiquem atentos, assistam o nosso vídeo. Teremos muitas informações aqui a trazer a vocês agora neste Fala Gigante e contamos automaticamente com a presença de todos vocês. Porém, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde temos a palavrinha inscreva-se, tá vendo? Logo aqui abaixo do vídeo, a palavrinha inscreva-se, aperte nela e faça parte da nossa família. Caso não saiba, né, te aviso também que nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, às 7 horas da manhã, o Fala Gigante na parte da tarde e temos também o Boa Noite Gigante na parte da noite. Então, ajudem aí o nosso crescimento, façam parte da nossa família, cheguem juntos aí, sempre com o nosso trabalho, para fazer com que automaticamente o canal do Gigante Vasco chegue a cada vez mais pessoas aqui dentro da plataforma do YouTube. Show? Vambora então, Vascão? Vambora de Vasco? Vambora trazer as últimas novidades aqui do nosso Cruz Maltino? Vai começar aqui primeiramente com vocês, né, no caso Fala Gigante, falando sobre essa partida de ontem do Vasco, né? Ontem o Vasco empata com o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, o jogo termina 1-1. Felipe Coutinho marca o gol do Vasco aos 42 minutos do segundo tempo, um gol do alívio, um gol, assim, do desabafo mesmo de que não vamos perder para esses caras de novo. Talvez o torcedor vascaíno tenha ficado com o sentimento de que faltou mais entrega, faltou mais raça, faltou mais vontade de vencer, mas pelo menos ontem não saímos com o resultado adverso do Maracanã. Eles ficaram com um ponto, a gente também ficou com um ponto, e fica aí, principalmente nesse jogo, a expectativa do que poderá vir pela frente, do que o Coutinho poderá fazer depois desse clássico dos milhões. Será que, enfim, teremos o Coutinho, como se diz na gíria, Prime? Será que, enfim, teremos o Coutinho que voltou com tudo? O Coutinho que vai entregar, o Coutinho que vai fazer a diferença, o Coutinho do Barcelona, do Bayern, da seleção brasileira? Fica esse gostinho aí, essa água na boca, né, de fato, do torcedor vascaíno, principalmente até para o jogo já desse próximo domingo. Teremos uma pedreira, teremos uma grande batalha pela frente. O Vasco enfrentará a equipe do Palmeiras dentro do estádio Mané Garrincha. É um jogo duro, é um jogo perigoso, e o Coutinho estará à disposição do técnico Rafael Paiva. E fica a dúvida, qual Coutinho teremos nessa próxima partida? Porém, é importante também, sobre esse jogo de ontem, é que além do Vasco ter empatado e ter subido na tabela de classificação, porque a rodada começou com o Vasco na 9ª colocação com 34 e o Inter na 8ª colocação com 35. O Inter ele jogou no meio dessa semana contra a equipe do Fortaleza, num jogo atrasado, e acabou vencendo e ultrapassou o Vasco. E o Vasco com o empate ele volta para a 8ª colocação. O Inter ainda joga nessa segunda-feira com possibilidade de ultrapassar o Vasco, mas pelo menos ainda estamos ali dentro do G8. Mas além de olhar para a parte da tabela, a gente também tem que olhar para a parte de números. O Vasco, com o empate ontem pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama ele conseguiu ter a sua maior sequência invicta nesse atual Brasileirão. O Vasco, nesse momento, nos últimos 6 jogos, tem 3 vitórias e 3 empates
sem nenhuma derrota. Os últimos 3 jogos do Vasco pelo Campeonato Brasileiro foi ontem o jogo contra o Flamengo, empate 1-1. A vitória contra a Vitória no dia 1º de setembro, jogando em Salvador. A vitória contra o Atlético Paranaense, jogando em São Januário, pelo placar de 2-1. O empate contra o Criciúma no placar de 2-2. A vitória contra o Fluminense pelo placar de 1-0. E o empate contra o Red Bull Bragantino pelo placar de 2-2, também pelo Campeonato Brasileiro em São Januário. Então, assim, é um recorte muito legal. É um recorte com 66,7% de aproveitamento, 10 gols marcados e apenas 6 gols sofridos, uma média de 6 finalizações que o Vasco precisa para marcar um gol, uma média até baixa realmente, 49% da posse. Então o Vasco de Rafael Paiva, mesmo diante de tantas críticas que a gente vai trazer até já a vocês, é um Vasco que está conseguindo. É um Vasco que consegue pontuar, é um Vasco que consegue levar perigo ao adversário, é um Vasco que consegue se manter no topo da tabela do Campeonato Brasileiro. Hoje, o elenco ganha folga, o Vasco terá uma semana cheia, uma semana longa, teremos aí pela frente jogos da Copa Conmebol, Libertadores e de competições do continente sul-americano, e como o Vasco não se encontra em nenhuma competição, o elenco vai descansar. O elenco ganha essa folga durante essa semana e só volta a campo no próximo domingo, contra um Palmeiras, que também, igualmente ao Vasco, descansa. O Palmeiras foi eliminado de todas as competições, só restou ao Clube Paulista do Campeonato Brasileiro. Eles estão querendo o título, então vai ser um jogo muito difícil para o Vasco. O Vasco descansa hoje, volta aos treinos amanhã no CT Moacir Barbosa e terá terça, quarta, quinta, sexta e sábado. 5 dias cheios para esse grupo treinar, para uma outra sequência pesada que virá pela frente. Porque o Vasco enfrenta o Palmeiras nesse próximo domingo, dia 22. Logo após o Palmeiras, o Vasco enfrentará a equipe do Cruzeiro no dia 29 de outubro, depois de setembro, perdão. Depois de enfrentar aí a equipe do Cruzeiro, o Vasco enfrentará a equipe do Atlético Mineiro no primeiro jogo da ida, o jogo de ida, né, o primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil, e enfrenta o Juventude no dia 5 de outubro, às 9 horas da noite. Após essas partidas, o Vasco terá um longo outro período de descanso, que é o descanso da data FIFA. Esse período também é muito importante para o Vasco da Gama, porque muito provavelmente, a partir do dia 17, que é o jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil, teremos à disposição do técnico Rafael Paiva, Jair e Paulinho. Mas isso é um assunto para outro vídeo. É bom vocês ficarem ligados. O Vasco vai ganhar reforços importantíssimos nessa reta final de temporada. E já que estamos falando sobre elenco, eu não posso deixar de falar de uma coisa aqui com vocês. Ontem, a gente teve um clássico dos milhões. Para quem é torcedor do Vasco, para quem ama o Clube de Regatas Vasco da Gama, sabe mais do que ninguém como é importante um clássico dos milhões. Torcedor vascaíno, ele não perde Vasco e Flamengo. Torcedor vascaíno, ele quer ver Vasco e Flamengo independente do que aconteça. Independente de onde estiver, se não estiver perto de uma televisão, vai arranjar um celular. Se não estiver com um celular com internet, vai arranjar um rádio. O vascaíno, ele vai dar um jeito de assistir o clássico dos milhões. E quem vive o dia a dia do Vasco da Gama, ele tem que viver essa atmosfera, essa parada do clássico dos milhões. E ontem, infelizmente, tivemos um atleta desse elenco que não foi relacionado, que poderia estar no estádio, acompanhando, torcendo, vibrando com esse grupo, no Rock in Rio. E curiosamente, é um jogador que recebeu várias propostas aí nesse ano e optou por permanecer no Vasco. Um jogador que tem um salário aí de quase R$400 mil mensais. Não estou falando que o salário foi um ponto importante para que ele não quisesse sair. Mas é um ponto que nós temos que nos questionar. Por que ele ficou? Por que ele ficou? Por que ele quis ficar no Rio de Janeiro? Por que ele quis ficar ganhando quase R$400 mil e recebeu mais de 7 propostas durante essa janela de transferências? E ontem estava no Rock in Rio. São pontos a serem questionados. São pontos a serem colocados à mesa. É completamente surreal o comportamento de alguns que hoje atuam no elenco Cruz Maltino. Mas enfim, tá falando do Rossi, tá? O Rossi ontem esteve no Rock in Rio e não esteve no Maracanã junto com o grupo. Mas, torcedor, quero também falar um pouquinho ainda sobre esse grupo, sobre a questão de um atleta que ontem não entrou e para mim deveria ter entrado. Assim, quem sou eu, tá? Quem sou eu para criticar? Mas ontem um dos grandes problemas do Vasco, e acho que a gente, como tá aqui de fora, a gente consegue também enxergar o Paiva completamente capacitado, gabaritado para ser o técnico do Vasco da Gama, mas a gente também entende um pouquinho de futebol, senão a gente não estaria aqui. E ontem, o Vasco, acredito que ele teve duas grandes deficiências. A questão das suas pontas.
tanto o David, quanto o Jean Davi, eles eram dois jogadores que não estavam conseguindo marcar as jogadas ofensivas do Flamengo. O Alexandro, junto ali à ponta esquerda, que era o Gonçalo Plata, que estava atuando ali naquele lado, não estava conseguindo as ofensivas do Flamengo ali serem contidas pelo Jean Davi e pelo Paulo Henrique. O Paulo Henrique estava jogando muita bola, não à toa, foi o atleta que mais desarmou do Vasco. Acho que o Paulo Henrique foi o melhor jogador da partida ontem, tanto o Vasco quanto o Flamengo. Jogou muita bola, mas estava sozinho. O Jean Davi não estava ajudando na marcação. E pelo lado esquerdo também. Pelo lado esquerdo, o Piton, ao lado do David, estavam passando mal com as ofensivas do Flamengo. Por aquele lado caiu várias vezes o Arrascaeta, aí caiu o Varela, o Gerson caía muito pelo lado direito e o Vasco estava sofrendo sim com os ataques do rival jogando pelas pontas. No meio, acho que o Vasco conseguiu marcar muito bem as rodadas, né? O Flamengo gosta de tirar muito essa bola, gosta de passar por todos os atletas. O Léo Ortiz é um atleta que gosta de vir de trás, de ter esse bom passe e utilizá-lo para achar jogadores, mas o Moura, de força, o próprio Paê estava conseguindo fechar essa armação do Flamengo pelo meio e eles estavam conseguindo usar as pontas. E aí foi uma das perguntas feitas para o Paiva ontem que a gente vai trazer aqui a vocês. Porque ontem o Jean Davi, ele não estava jogando e nem estava deixando o Flamengo jogar. Assim, aliás, ele não estava jogando e estava deixando o Flamengo jogar. E aí, meu amigo, era um jogador completamente nulo. E a pergunta é simples. Por que, ao invés do Jean Davi, o Paiva não começou com o Maxime Domingues? Ou talvez se não tivesse começado com o Maxime Domingues, porque durante a partida, já que o Jean Davi não estava rendendo, por que o Maxime Domingues não entrou? Até porque o Maxime Domingues é um jogador que começou como ponta, mas estava jogando nessa temporada no futebol europeu como um segundo volante. Então é um jogador que sabe jogar atacando, mas também tem valências defensivas. E aí o Paiva foi perguntado exatamente sobre isso ontem. Por que a insistência no Jean Davi, sendo que nitidamente ele não estava rendendo ontem contra o Flamengo? E o Paiva respondeu isso daí. Sim, do Jean Menezes, ele é um jogador que retém mais a bola, né? A gente sabia que a gente precisava tentar ficar mais com a bola, porque não dava para toda hora a gente ter a bola, perder e o Flamengo nos atacar, né? Então, a escolha pelo Jean era tentar reter um pouco mais a bola, né? Só que a gente tem que ter paciência, que é um jogador que está chegando agora, né? Muitos anos no futebol mexicano, então tem a adaptação ao futebol brasileiro. O time do Flamengo é um time muito intenso e muito forte fisicamente nos embates, né? Acho que ele sofreu ali de costas na hora que ele ia dominar, o tempo todo tava sendo marcado ali, né? Engatilhado a pressão já. E eu acho que a gente tem que ter paciência, né? A gente tem muito pouco tempo para trabalhar. A gente voltou do jogo do Atlético Paranaense. Sexta-feira os jogadores estavam extremamente desgastados. Sábado também a gente não conseguiu fazer um treino que a gente gostaria de intensidade. Então são nos jogos que a gente tem que ver algumas coisas, né? Observar algumas coisas. Mas a gente tem total convicção que o Jean vai nos ajudar demais. A gente tem que tomar decisões, né? Se eu colocar o Jean do lado bom dele, eu coloco o David do lado ruim dele. Então são decisões que a gente tem que tomar ali. Mas o Jean sempre se mostrou muito tranquilo para jogar do lado direito, joga por dentro, joga do lado esquerdo. É um jogador inteligente e, de novo, acho que jogo a jogo ele vai evoluir e vai nos ajudar bastante. Então, como vocês viram aí, essa foi a resposta de Rafael Paiva. Mas, além disso, meu amigo torcedor vascaíno, Paiva também foi questionado sobre a questão exatamente do meia suíço. Por que o meia suíço não entrou? Por que Maxime Domingues não foi utilizado ontem? Canhoto, habilidoso, tem chute fora da área, sabe jogar bola, o vascaíno louco para ver Maxime Domingues. Por que o Paiva não utilizou o meia suíço? Responde aí, Paiva, que o vascaíno quer te ouvir. O Maxime também tava muito disposto a jogar, queria jogar, mas a gente tem que ter paciência também. A gente já tinha colocado o Jean e a gente precisava observar o Jean. Então a gente tem que ter um pouquinho de paciência com o Maxi, mas já mostrou que é um jogador muito talentoso, muito técnico. Tenho certeza que vai nos ajudar também lá na frente. Então, meu amigo torcedor vascaíno, essas foram as respostas de Rafael Paiva. Fica aí o questionamento, fica aí a dúvida se o Paiva errou, se o Paiva acertou. Deixa a sua opinião nos comentários. Para mim demorou muito a mexer. Poderia ter colocado mais esses atletas, poderia ter colocado mais, o Jean Davi, o Maxime Domingues, poderia ter colocado antes aí o próprio Emerson Rodrigues, o Coutinho. O país já estava morto em campo há muito tempo. O Jean Davi já não estava rendendo há muito tempo. E logo após levar o gol, que o Paiva inventa de trocar e aí o Vasco volta a jogar. E realmente antes disso, o Vasco só viu o Flamengo atuar em campo.
Mas enfim, Vascaíno, para fechar aqui o vídeo, falar sobre algo até muito legal. Ontem aí, o Ludogorets da Bulgária venceu o Krumovgrad, clube também do futebol búlgaro, pelo placar de 3-0. O Ludogorets venceu e o último gol da partida foi feito por Eric Marcus, exatamente aos 38 minutos do segundo tempo. O cria da base vascaína, que está emprestado aí ao Ludogorets, marcou o terceiro gol da equipe búlgara, que garantiu a vitória pelo campeonato nacional. Então aí, ó, cria marcando gol, cria decidindo. Lembrando, né, que Eric Marcus, volta a repetir, está emprestado. Aí no contrato, é claro, uma opção de compra junto ao Ludogorets, num valor aí perto da casa dos 12 milhões de reais, 11 milhões de reais. A ver se o Ludogorets vai querer utilizar essa opção de compra. O certo é, a gente torce aí para que, é claro, Eric Marcus dê certo por lá, brilhe, faça sucesso e depois um dia volte ao nosso Cruz Maltino, outra vez mais maduro, com valências melhores, para conseguir mostrar aqui o potencial que a gente sabe que, sem dúvida nenhuma, o Eric Marcus tem. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, apenas o segundo vídeo desta segunda-feira. E já já estaremos aí de volta com Boa Noite Gigante, contando muito com todos vocês. Vamos que vamos, vascaíno. Se inscrevam, compartilhem. E como é claro, sempre falamos aqui com vocês, saudações vascaínas.